É isso aí, sente-se à mesa. Tá começando mais um Proposições, meu povo. Esse de número, acho que 32, não sei, depois eu confiro. A gente está aqui muito feliz, contente, na graça de Jesus. E hoje a gente vai poder conversar muito sobre um dos temas que também permeiam aí o universo desse podcast, né? Então você sabe disso, a gente tem alguns fundamentos, e um dos nossos fundamentos é a evangelização, a missão, e a gente tem tentado conversar sobre isso, sobre uma nova perspectiva, né? Aquilo que a gente chama a igreja do futuro, né? E hoje eu estou assim meio diferente aqui nessa cadeira, porque a gente não está recebendo apenas uma pessoa, de fato, né? A gente está recebendo duas pessoas que são, assim, muito especiais. Aí o Douglas vai ter que se esforçar para bater palma, porque hoje ele está sozinho aqui. Com vocês, senhoras e senhores, meus amigos de muitos anos, aí de longa data, senhora Flávia, senhor Rafael, a salva de palma, produção. Aê, Doguinha! Muito bom, Doguinha! É isso aí, Doguinha, senhora Flávia, senhor Rafael, são casados. Eles vão se apresentar primeiro. A gente passou uma pauta assim exaustiva, não sei se vocês vão lembrar de tudo que a gente combinou, mas o Rafa chegou aqui achando que nem ia participar, mas está aqui, graças a Deus. Vamos lá, Rafa, se apresenta um pouquinho. Eu sei que a maioria da galera aqui que acompanha a gente está mais próximo da DOC, então grande parte das pessoas já conhecem vocês, mas fala um pouquinho aí quem é o Rafa, e pode contar um pouco da sua história, sei lá, e aí vai até chegar onde vocês estão, que é o nosso tema principal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja aconchegante aí em casa. Bom, meu nome é Rafael, eu sou marido da Flávia, acho que resume bem já. Tá, mas, bom, sou filho de pastor, batista, cresci no Jovens da Verdade, foi onde a gente se conheceu, eu e o Dani. Mas com 14 anos voltei para o interior por causa do chamado do meu pai, né, de retornar a uma igreja lá no interior que ele pastoreia. E seguindo a vida, né, se juntei ao Dani na empreitada também de participar da plantação da DOCA, lá do começo, vindo de Andradina, 9 horas de viagem. Isso aí é legal, vale a pena contar isso no começo. Porque o pessoal tá, às vezes, 10 minutos da congregação, tá achando que tá longe, né? Bom, tudo começou, na verdade, com uma conversa de piscina lá no JV, no meio de uma temporada. Literalmente. A gente lá nadando, o Daniel do nada. Se a gente plantar uma igreja, a gente vem. Tinha nem música de fundo. Não tinha nem música, não deu nem pra chorar, nem nada, falou assim, fazer um apelo. Eu falei assim pra ele, se Deus mandar, né, vamos orar. E aí Deus foi abrindo as portas pra começar esse lugar muito bonito, essa comunidade, né, de pessoas. E no começo era isso, assim, eu continuava morando em Andradina, a plantação começando aqui em São Paulo, e eu vinha, acho que uma ou duas vezes por mês lá de Andradina, 9 horas de ônibus. Saía da faculdade, sei lá, 11 horas da noite, na sexta-feira, pegava o ônibus, vinha para São Paulo, participava das atividades aqui, rodava o culto. Voltava na segunda de manhã direto pra faculdade. Mas foi uma época interessante, gostosa também. E aí depois eu acabei mudando pra São Paulo. A gente já namorava na época, né, a Flávia. A Flávia ainda estudando. Quando ela retornou, depois de um tempo, a gente casou. E Deus mudou a trajetória da nossa vida, mandou a gente pra Holanda. E a gente pode falar mais sobre isso no decorrer. Mas acho que é isso, né? Sim. Quantos anos você tá, Rafa? Tô com 30. 30. Vai lá, Flavinha. Deixa eu me perguntar isso, eu não vou lembrar. Quantos anos você tá com? 29? 28. Vou fazer 28. 29. Fala aí, quem é a Flavinha? Vamos lá. Sou Flávia, casada com o Rafa. Filha da Lolo, do Guninho. Cresci em Americana, que também foi onde a gente se conheceu. Então, cresci numa igreja presbiteriana, tradicional lá da cidade. E com 12 anos, quando a gente foi para a UPA, né, que é a comunidade, assim, o grupo dos adolescentes. União Presbiteriana de Adolescentes, exatamente. Foi quando a nossa igreja sempre trazia seminaristas, e acho que na época a demanda estava alta, e te encontraram, né, no seminário que você estava lá em Campinas, e o Dani foi, então, para Americana, para estar com a gente, e ali começou a nossa caminhada. A gente ficou, acho que uns 8 anos, mais ou menos?
6 anos em Americana, e foi muito legal, porque naquela época foi quando a gente consolidou, assim, um grupo bem legal de adolescentes, de amigos também, muitos que estão na DOCA até hoje, a Gé, o Rafão, que eu acredito que muitos conheçam aqui também, e, enfim, depois disso fui fazer faculdade no exterior, fiquei um tempo fora, foi quando começou essa plantação da DOCA, mas a gente brinca que desde os 12, 14, a gente já tinha esse sonho no nosso coração. Fala, a gente não falava. A brincadeira real, vou abrir aqui o jogo, tá? É que a gente fala que o Dani sonhou com a gente e encontrou outros amigos, tipo o Rafa, pra fazer a plantação. Aí quando as coisas estavam todas assim, já alinhadas. O sonho não pode falar. Aí eu, a Gé, o Rafa, a gente falou, não, então agora que a coisa tá boa, a gente vem. Mas brincadeiras à parte, né? Voltei da faculdade, me juntei aqui à DOCA também, graças a Deus por isso. Fui muito abençoada, sou muito abençoada pela comunidade. Você veio logo... Eu vim 2 anos depois, eu acho, né? Assim, eu caminhei muito próximo de vocês durante meu tempo de férias, mas foi em 2017, quando eu me formei, que eu voltei. Já tinha, a DOCA acho que já estava com 3 anos de culto aberto, né? A gente colaborou, o Rafa liderou a música aqui por todo o tempo que você ficou aqui, né? Desde o começo, há uns 7 anos, 6, 7 anos. A Flá veio, somou a equipe e entrou numa área de gestão, porque a gente nunca foi bom e nem é ainda nessa área, né? Ela veio junto com a Regina, fez parte desse movimento, e aí pronto, aí você voltou para o Brasil e depois foi de novo, né? Isso, que é o que o Rafa contou, né? Então a gente casou e a gente brinca em casa que toda vez que a gente arruma a nossa casa, Deus manda a gente para outro lugar. Então agora a gente tá tentando desarrumar. Só não arrumar. Tentando não arrumar mais a casa, porque a gente tem 4 anos de casado, quase, já passamos por quase 3 casas, né, nessa de arrumar e desarrumar. E 6 meses casado, casa assim, prontinha, tinha acabado de ficar do jeito que a gente queria, abrindo presente de casamento. Realmente, Deus trabalhando desapego. Não pode se apegar a nada. Deus nos chama para ir para Holanda. A gente achou que ia ficar por 1 ano lá, então demos um até logo para todo mundo, família, amigos, comunidade daqui também. Mas Deus deu uma reviravolta e hoje já fazem 3 anos que a gente está na Holanda, caminhando para o nosso 4º ano, servindo a igreja por lá também, né? Então, eu estava ontem pensando na nossa trajetória, porque as pessoas acham que as coisas acontecem do nada, né? E naquela altura que o Rafa, que a gente brincou aí, mas de fato a gente estava ali recreando, né, nadando, e Deus colocando isso no nosso coração. E aí eu conversei, mas isso já era falado com o Rafa, que está aqui hoje, com a Jéssica, com a Flávia e outros que não estão aqui também. Mas eu lembro que quando a gente começou a nossa trajetória com a Europa, eu nunca falei isso para vocês, mas porque eu pensei ontem também, não deu tempo. Eu estava lá pensando assim, cara, que doido, né? Porque a gente fez algumas viagens lá para os Estados Unidos, a gente conheceu igrejas de outros lugares e tal, aqui na América do Sul. Aí em 2018, a gente vai fazer um encontro lá na Europa, a gente faz num lugar bem específico, né? Que comunica com a Europa toda, assim. E aí a gente estava tentando promover encontros de gerações, né? Aí foi lá o senhor que recebeu o Paulo Júnior, então ele lá, não lembro, você lembra, quase uns 90 anos ele devia ter, né? Aí o Paulo Júnior lá, 60 e pouco, o Marcão, 50 e pouco, eu lá na época 30 e pouco, e a gente tinha o desafio de levar mais pessoas, de jovens, mais jovens do que a gente, para fazer esse encontro multigeracional, né? E aí eu falei, nossa, até porque tem um certo custo e tal, foi meio em cima da hora. Aí eu convidei vocês e o Matheus, né? O Matheus que tá lá em Goiânia, que serve junto com o Paulo Júnior. E aí a gente foi pra Europa, então a gente vivenciou isso, né? Aí ontem eu tava nessa pira, assim, falando, cara, como eu tô tentando entender esse universo, né? E tentando entender como Deus já vai comunicando coisas e a gente às vezes não percebe que ele já tá deslocando o nosso coração. E a gente teve uma experiência forte lá na Europa juntos, né? Antes não tinha nada de mestrado, não tinha nem pandemia, foi lá em 2018, e depois vocês vão para estudar e começam a servir uma igreja, e hoje estão lá. Então a gente quer falar sobre isso, então já a priori aí, pra você entender que às vezes Deus está te deslocando e você não está percebendo que Deus já está colocando algumas sementes no teu coração, colocando um povo para você amar, como é a história, não sei se vocês já ouviram contar, que eu conto a história de Belém, que eu comprei a camiseta de Belém, porque era mais barata lá do Remo, porque nem sabia o que era,
e depois eu vou para Belém, e hoje nós temos uma relação, inclusive vou estar lá semana que vem, a gente tem uma relação assim de mais de 10 anos, vou a Belém pelo menos 3, 4 vezes por ano. Então assim, Deus vai colocando isso no nosso coração, e foi assim com vocês, mas no primeiro momento vocês foram meio assim, vamos lá, vamos estudar, mas a gente não consegue ficar sem igreja, então vamos procurar uma igreja, e quando essa chave de, cara, acho que Deus está mandando a gente ficar aqui, assim, embora vocês tinham comprado um apartamento aqui, nunca morou no apartamento, essa história é muito boa, mas Rafa, fala um pouco disso, assim, se você lembra, o que puder falar, né, porque é privado, não precisa, mas no sentido de, vocês estão servindo uma igreja, vão voltar ao Brasil, dos 45 do segundo tempo, quando as coisas já estavam quase prontas, vocês ligam aqui para mim e para os seus pais e falam assim, não, a gente está aberto a ficar. Para mim foi um choque, porque durante esse 1 ano a gente não falava sobre essa possibilidade. Por que que isso, qual foi a primeira sensação de que Deus estava deslocando vocês para servir de fato aquela nação? Cara, assim, eu acho que para entender o contexto é importante a gente falar de como que a gente chegou lá. A gente estava num momento da nossa vida que estava muito relacionado com o descontentamento do trabalho da Flávia. A gente estava ainda no meio da pandemia, meio pro fim, né? Mas ainda não tinha terminado. E aí a Flávia meteu o louco, assim, vou aplicar para um mestrado. Procurou, achou essa cidade que nunca tinha ouvido falar na vida. A gente não falou cidade. A gente não falou que cidade vocês estão. Que é a cidade de Maastricht, na Holanda. Fica no sul da Holanda, bem na borda com a Alemanha e com a Bélgica. Dá pra ir de bicicleta. Dá pra ir de bicicleta. Então assim, imagina, a gente tava morando no interior, a gente mora em São Paulo, mas estava na casa dos pais da Flávia nesse momento por causa da pandemia, que tava tudo meio restrito. E a Flávia aplicou para esse mestrado, a gente tinha, sei lá, 6 meses de casado, ou menos, 4, E aí ela aplicou para isso e esqueceu, passou uns 2 meses, tava dando uns negócios lá de emprego, não sei o que lá, vou mudar de empresa, não vou mudar de empresa, surgiu isso aí. E aí, cara, como um brasileiro, a gente sempre tem uma curiosidade de morar fora, com certeza. Se assim, ir lá passar um tempo e voltar, né? Porque assim, legal, vamos lá, aprende um pouco de inglês, de uma outra experiência e volta. Mas quando a Flávia passou, as coisas foram se direcionando e abrindo pra gente ir pra lá. Mas a primeira coisa que a gente falou assim, tá... Ela falava, eu passei. Daí eu falei assim, beleza, mano, significa que a gente vai, né? Eu falei assim, vamos orar a respeito disso, né? Porque eu acho que assim, o nosso coração ele é muito enganoso. Principalmente com as expectativas que a gente tem sobre oportunidades. Então eu falei assim, vamos orar e vamos ver se Deus vai realmente abrir as portas. E aí Deus foi abrindo todas as portas. E o motivo inicial que a gente tinha entendido era pra ir pra ficar 1 ano, pra fazer um mestrado dela, e a gente voltar. Então a gente entendeu assim, 1 ano, é um ciclo de 1 ano, vamos, volta, show, tamo aqui de volta. Só que quando chegou lá, Flávia fez todo o estudo dela, a questão, inclusive, do trabalho, que ela estava trabalhando ainda pro Brasil, facilitou muito com que ela conseguisse estudar e trabalhar. E a gente viu a mão de Deus nesse processo também. A Flávia falou assim, acabou o estudo, vamos ficar mais um pouco? Eu falei assim, não. A gente veio aqui para ficar 1 ano, a gente entendeu, inclusive, que era de Deus para ficar 1 ano. Então, se Deus não falar nada, a gente tá voltando. E a gente começou a fazer, inclusive, as malas. Começou a colocar coisa dentro de mala para voltar, literalmente. E aconteceu de que Deus mudou os planos, entendeu? Completamente. Vou deixar a Flávia falar também pra ela participar da conversa. Ela gosta de falar. Eu faço os comentários por fora. Não, mas foi muito curioso, assim, porque realmente a gente tava com as malas prontas, a gente já tinha inclusive avisado o dono do apartamento onde a gente morava, que a gente sairia, acho que era dia 11 de outubro, porque o Israel e a Camila, da DOCA, também iriam casar dia 17, então a gente queria voltar antes para poder estar no casamento deles, então era algo assim, nessa semana. E a gente havia avisado o proprietário do apartamento, então já estava tudo pronto. Até que a gente brincava, né? O pessoal da igreja lá que a gente frequenta falava, mas
E aí, Deus não tá falando pra vocês ficarem? A gente, não, a gente pediu pro Senhor falar com a gente em agosto, porque em julho a gente tá escrevendo a tese. Quem que é a gente pra falar quando Deus fala ou não, né? Mas foi muito curioso, porque mesmo nesse processo, acho que Deus foi muito gentil conosco, em realmente mudar toda essa trajetória, assim, no momento que a gente acabou o mestrado, e foi na semana. Então, para ser bem precisa, né, na segunda-feira, na primeira segunda-feira de agosto, há 2 anos atrás, eu defendi a minha tese, e, se eu não me engano, foi na terça-feira que eu recebi uma ligação da empresa onde eu trabalhava, falando que haveria uma reestruturação e que o trabalho, a área que eu atuava, deixaria de existir, que eles não me mandariam embora, que eles me colocariam em uma outra área que eu não tinha mais o interesse. E nisso eu meio que recebi a bênção, assim, da pessoa com quem eu trabalhava, que muito querida, que eu tenho uma admiração muito grande, dizendo, olha, eu entendo que não faz sentido para sua carreira, então se você quiser procurar um outro emprego, você pode ir, né? Isso para mim foi muito importante, foi ali que eu falei, caramba, pode ser que Deus esteja mudando alguma coisa, mas a princípio não era mudando para ficar na Holanda. A gente achava que vai mudar de emprego em São Paulo, né? E aí começamos esse processo. Na quinta-feira o Rafa defendeu a tese de mestrado dele, foi muito bem elogiado, saiu com convite já para ingressar no doutorado aqui no Mackenzie também, em São Paulo. Então a gente achava que Deus ia nos trazer para cá. Mas foi nesse processo que eu apliquei, acho que para 42 vagas de emprego aqui no Brasil. E eu não recebia retorno de nenhuma. Desde uma vaga bem júnior até vagas um pouco mais, com um pouco mais de experiência, eu não recebia um convite para uma entrevista, nada. E eu sou muito planejadora, assim, né? Adoro planilha, informação, detalhe, processo. E foi depois de olhar 42 e não ter nenhum status em progresso, que eu falei pro Rafa, Rafa, e aí, né? E aí ele falou, bom, então vamos ver se essa é a vontade de Deus mesmo. Você aplicou para alguma coisa na Europa? E a hora que ele fez a hora que ele fez essa pergunta, assim, não teve mais caminho, né? Deixa ele contar. É porque, assim, a Flávia tava querendo ficar, e pra mim já tava assim, foi legal enquanto durou, agora vamos voltar pra casa, né? Tá bom, né? E aí, assim, eu mantive lá, não, 1 ano, tenho que voltar, agora tá na hora de voltar. Aí a Flávia começou a aplicar lá, tamo voltando, bacana. Nada acontecer, né? Aí um dia eu lembro certinho, a gente tava na cozinha, eu tava lavando louça e ela falando, apliquei pra 40 vagas, ninguém nem responde. E, assim, a Flávia tem um ótimo currículo. Era estranho isso acontecer. Muito estranho isso acontecer. E aí eu falei assim, então tá, né? Vou colocar em xeque a minha vontade. Assim, você aplicou pra alguma coisa na Europa? Ela, não, porque a gente tinha conversado, né? Que a gente tem que ir pra voltar. Eu falei assim, então aplica, porque se for de Deus pra gente voltar pro Brasil mesmo, ele vai fechar as portas aqui. Se não for, ele vai mostrar um outro caminho. E aí que é coisa azedona, né? Conta, Flávia. E aí você aplicou, né? Pra quantas empresas lá? Então, a primeira que eu vi, eu nem contei quantas eu apliquei lá, acho que devem ter sido umas 5, mas a primeira que eu vi, assim, já deu um quentinho no meu coração, porque era para trabalhar numa organização pela qual eu tinha focado durante a minha tese de mestrado, então eu conhecia muito bem a organização, conhecia os dados da organização, parecia assim que a descrição da vaga tinha sido feita para mim. Eu preenchia todos os requisitos que estavam lá, e muito legal isso, era a transição perfeita que eu queria, de trabalhar com políticas públicas, para focar mais em sustentabilidade, que é o que eu faço hoje. Então, já deu aquele quentinho no coração. Enfim, aí apliquei para algumas outras, aí foi muito curioso, porque duas vagas aqui começaram a andar no processo seletivo, uma inclusive para o ABC. Aí a nossa cabeça ficou tipo, nossa, a gente vai voltar para a DOCA, Deus tá trazendo a gente para o ABC, tipo, ficamos doidos, né? Mas, para talvez resumir um pouco essa história, a gente, dentro desse processo, a gente entendeu que era realmente Europa, assim, né? A princípio, a gente iria para Berlim com essa vaga de emprego, quando eu recebi a proposta, mas sem falar nada de Holanda, sem sugerir nada. Eles vieram para mim, no meio do processo seletivo, perguntando se eu queria ficar na Holanda, que eles tinham uma forma, né, nessa empresa, de me manter remoto da Holanda. E acho que essa foi o segundo momento, assim, que, de novo, né, parece que o Espírito vai abrindo os nossos olhos para ver o movimento de Deus. E foi um segundo momento, assim, que eu falei, caramba, eu acho que o Senhor quer que a gente fique aqui.
E aí conversei com o Rafa, fazia sentido pra gente ficar na Holanda nesse sentido. A gente, acho que um pouco pela experiência da família do Rafa, da forma como eles tomam grandes decisões, a gente sempre pontua em oração coisas específicas para o Senhor confirmar. Então, a gente tinha uma lista ali de 4 pontos que a gente orava pedindo, né? Senhor, se acontecer isso, a gente vai entender que a tua vontade é que a gente fique na Europa, na Holanda. Mas se acontecer de outra maneira, a gente vai entender que o Senhor está nos levando para o Brasil. E cada um desses pontos foram confirmados. Então, assim, um deles que a gente colocou, que também é uma coisa improvável, era eu entrar numa entrevista de emprego para uma empresa aqui no Brasil e ela me falar que não tinha vaga, apesar de ser uma entrevista de emprego. Isso aconteceu. O Rafa, com o doutorado, quando ele já tinha aceito o convite, né, também, nesse processo, pediu, né, a gente em oração, que se fosse para ficar na Holanda, que tanto a universidade quanto o orientador encontrassem um caminho para ele trabalhar de uma forma híbrida, remota, nesse doutorado, que é com vínculo aqui no Brasil. E isso também aconteceu. Então, assim, a gente foi vendo Deus confirmar de uma forma muito clara que era tempo de ficar na Holanda. O porquê a gente ainda tem buscado entender. A gente tem muito claro na nossa casa que não é uma questão de trabalho. Eu trabalho, a minha organização, ela tá na Inglaterra. Então não faz sentido eu estar na Holanda sozinha pelo trabalho. O Rafa, o vínculo principal dele de doutorado é com São Paulo. Então também não faz sentido ele estar na Holanda. Mas tem muitas outras razões que fazem sentido dentro de um contexto de igreja, dentro, assim, do contexto do porquê essa cidade ela é tão estratégica para a Europa, da necessidade que essa cidade e os arredores têm de conhecer o evangelho, de entender realmente essa profundidade nos relacionamentos que o evangelho nos convida a viver e realmente de ser um lugar que pode abençoar outras nações, né? É uma cidade de passagem. É uma cidade universitária, tem acho que 1/3 da população lá são estudantes do mundo inteiro. Então, a gente brinca que ao invés da gente ir às nações, as nações vêm até essa cidade. Então, a gente vive Mateus 28, assim, numa ordem um pouco invertida, mas com uma chance muito clara de abençoar as nações. E é também uma cidade que tem uma atração muito forte com uma base militar da OTAN. Então, também passa-se muitas famílias de países diferentes ali por conta disso. Então, existe uma rotatividade muito grande e por existir essa rotatividade, existe um alcance muito grande. Uma pessoa transformada ali pode fazer grandes coisas quando ela volta para o seu país, né? Sim, eu tava... Tem muito a ver com o que a gente crê, né? Como DOCA, assim. Porque quando vocês falaram desse perfil da cidade, assim, que é... cidade que as pessoas passam ali 3, 4 anos, tem uma grade grande de mestrado, então mais curto ainda, 1 ano, e é difícil demais para a igreja lá conviver com essa transição eterna de pessoas, quase ninguém vai ficar. E aí vocês entendem do coração de ficarem ali, né? De vocês de servirem aquela comunidade. E a gente quer falar um pouco disso, assim, desse desafio. Primeiro, de um novo paradigma, né? Falei aqui no começo. Eu acho que a gente vai viver, tanto a nível local, pastores locais, quanto a nível transcultural, então pastores e missionários que vão ao campo, que a gente chama de campo, né? E servem as comunidades cada vez mais num perfil, brincar com as palavras, né? Num perfil integral, mas não num perfil exclusivo. Então, vocês são integrais, mas não são exclusivos. Então, integral porque tudo que vocês fazem é o reino de Deus fazendo. Mas não é exclusivo porque vocês não ocupam a agenda inteira de vocês com a comunidade, vocês têm outras funções, e vocês não dependem financeiramente. Então, assim, por que eu fiz questão da gente gravar assim? Porque eu tenho crido nisso. É bom porque, independente do alcance, é um registro, né? A gente tem crido nisso, assim. Tanto na igreja local, pessoas que conseguem viver em realidades distintas, que não cuidam só da manutenção da igreja local, estão inseridas em outros universos acadêmicos e de empresas, etc. No seu caso lá de ONG, né? Então depois você explica se você quiser. Mas aí vocês decidem ficar, né? E embora vocês não custem nada financeiramente para a igreja, eu acho até que isso ainda não virou lá, bom que não entende português, né? Que ele ainda não percebeu que há uma coisa meio mais profética do que
real, assim, né? Ainda não é na cabeça dele. Então, assim, vocês estão lá, vocês estão servindo de forma integral e gratuita, levantaram o próprio sustento, amam a comunidade cada vez mais, estão dispostos a servir, mas há muitas resistências, né? A Europa tem uma história de muita... Eu acho que a Europa foi cauterizada. Esse termo, assim, cauterizada, assim. Não, mas é um termo meio ruim, né? Tipo, assim, não é um termo muito comum. Tipo, não, parece que há alguma ferida, assim, que não... Que mesmo que vocês indo para servir, ainda há muitas resistências, assim. Então fala um pouco da parte boa, está inserida na comunidade desse novo perfil de missões, porque quando vocês decidiram mudar, a gente falou assim, então vamos mudar o contexto, né? Agora vocês passam a ser missionários no campo, como outros são na Índia, como a gente até ajuda aqui financeiramente uma pessoa que serve à Índia, desse antigo paradigma ainda. Então vocês hoje não têm a demanda financeira, mas vocês foram enviados por uma comunidade e recebidos por outra comunidade, mas mais enviados do que recebidos. Então, assim, então ainda tá nesse paradigma, né? Então fala aí, Rafa, tipo, quais têm sido, assim, a beleza desse novo paradigma na vida de vocês e um pouco das resistências, assim, depois a gente conta um pouco das histórias das graças que já tem, dos poucos frutos que vocês já têm visto, assim. Uhum. Bom, eu acho que tem muita coisa a se falar, o problema é por onde começa, né? Eu acho que assim, a primeira coisa que é meio clichê é quando você vai para outro país, você é um estrangeiro. E ser estrangeiro, se você nunca saiu do seu país, você não entende o que significa, entendeu? Apesar de que a nossa cidade, como ela é de muito estrangeiro, porque tem muita rotatividade, isso é um pouco mais bem aceito. Mas quando você fala de aspecto cultural, o nível de relação entre as pessoas, ele é bem diferente. Ele é bem diferente em todos os sentidos. Tanto de você conseguir entender o outro pela língua, quanto de você conseguir entender o outro pelos seus costumes, que são completamente diferentes dos brasileiros. O Brasil é que você chega e já sai abraçando todo mundo, já chama pra tomar cafezinho, já fala, vai ter churrasco em casa, vamos lá. Eu fui no churrasco ontem de uma pessoa que eu nunca tinha sentado pra falar na vida. E eles me chamaram para ir na casa deles e eu fui, tipo, não sabia nem o nome. Exatamente. Pra ter uma ideia. Aí lá, claro, dei uma olhada no celular, mas é isso que você tá falando. O holandês, meu Deus do céu. É isso aí, aqui no Brasil a gente marca churrasco meio-dia, chega às 3 da tarde, vai embora 2 da manhã. Mas podcast lá... sem pauta. Exatamente. Exatamente. Lá não, cara, lá você chega na hora, exatamente, senão se você chegar 5 minutos, você tá atrasado, entendeu? Não tem essa de passou pano, é uma ofensa. Você vai embora da casa do cara no máximo 9 da noite, entendeu? Que senão e ele dá uns toques pra você sair também. Ele dá uns toques pra você ir embora, o que a gente sente, assim, na nossa comunidade, as pessoas, elas são até abertas a convidar, pelo que a gente ouve das histórias que são muito piores, mas o nível de profundidade, nossa, demora bastante tempo pra você conseguir com um europeu. Eu acho que o europeu tem uma coisa de ser muito reservado, e eu diria que até em questão de referência, eles não têm referência de relação profunda que a gente vive aqui, entendeu? E aí quando as pessoas não têm referência de relação, acaba que elas não sabem ir mais profundo, entendeu? Porque existem muitas camadas ali de proteção que não deixam você ir mais profundo. Então você vê assim, não, aquela pessoa é super meu amigo. Aí você fala, mas o que aconteceu com ela ontem lá? Você fala assim, não sei. E é tipo normal. Então você fala assim, cara, como que a gente vai querer cobrar uma coisa que a pessoa nem imagina o que isso de fato é? Então tem essas questões. No nosso contexto hoje, a gente faz parte de uma comunidade, que ela faz parte de uma família de igrejas, que chama Newgrounds. Ela é muito diferente do que a gente vivia aqui. Eles têm talvez New Frontiers as pessoas conheçam mais. New Frontiers. Faz parte... Newgrounds faz parte do guarda-chuva da New Frontiers.
eles têm uma linha teológica, uma forma de fazer igreja diferente do que a gente está acostumado. E muitas vezes até diferente do que a gente tem como leitura bíblica. Base de fé, né? Então isso é um desafio para nós, mas não necessariamente um problema, porque a gente acredita que o corpo ele é diverso. E é muito fácil a gente sempre olhar ao nosso lado achando que é o certo, né? Mas a gente tá ali, assim, tentando dialogar com esses irmãos, também contribuindo com a parte que nos cabe. E tentando aprender com eles algo novo que não faz parte do nosso dia a dia. Só para contar uma história, assim, para ilustrar o que o Rafa estava falando da diferença das relações, né? A gente tem uma amiga muito querida, equatoriana, que mora lá, e ela, a irmã dela, na verdade, casou com um holandês, e ela foi na casa da família do marido, e ela conta que várias vezes eles sentavam para almoçar, comiam um pão com uma fatia de queijo, que é bem comum esse ser o almoço deles, e em questão de 20 minutos todo mundo levantava da mesa e ia fazer o que cada um queria fazer, assim, sabe? E uma vez ela falou assim, nossa, isso é muito diferente para mim, porque na minha cultura a gente gasta horas na mesa, a gente tem prazer em reunir a família. E aí eles ficaram curiosos, aí a família do marido falou, então o próximo almoço a gente vai fazer como você tá acostumada, nos ensina. E aí ela fez primeiro mudou a refeição, do pão com uma fatia de queijo já foi uma refeição quente, né, um arroz, um frango, um ensopado que eles comem bastante, e convidou todo mundo à mesa, comeram, e aí ela foi perguntando, fulano, como que foi o seu dia hoje? Como que tá sua mãe? Fazendo assim, perguntas que a princípio são perguntas ainda superficiais, mas que geram horas ao redor da mesa, né? E aí, acho que ficaram umas 2, 3 horas nessa refeição, conversando, e no fim a sogra virou para ela e falou, nossa, foi muito legal, mas não para todo dia, gasta muito tempo. Então, assim, a gente vê que mesmo numa questão cultural, isso já é diferente, né? O conceito de mesa, pra gente, que é prazeroso, que é pelo menos um almoço de 1 hora, normal, em reunir a família, para eles, muitos ainda veem como uma falta de eficiência, como uma perda de tempo. É o que os ingleses né? falam dos portugueses. Os portugueses são mais pobres porque gastam muito tempo comendo. Exato. E os ingleses comem na rua, né? E é bom fazer essa diferenciação, porque a Europa não é uma Europa só, né? Igual a gente fala que existem muitos Brasils dentro do Brasil, Europa também. Então, acho que a gente tá falando aqui da experiência que a gente tá vivendo na Holanda, que talvez seja semelhante com a região ali anglo-saxônica, germânica, né? Alemanha, Bélgica, Inglaterra, talvez um pouco de Escandinávia, mas que é completamente diferente da realidade dos irmãos de Portugal, da Itália, Espanha, que talvez já estejam mais próximos do que a gente está né? acostumado aqui. Latina, exato, até por uma questão histórica de colonização. Mas essa foi uma história que ficou muito marcada, assim, pra gente, porque a gente vive a mesa aqui, a gente acredita, né, a gente brinca e fala pros nossos amigos lá na teologia da mesa, já tá virando até uma expressão entre os nossos amigos, a theology of the table, como a gente fala, né? Porque é algo completamente inovador, assim. E até isso é muito curioso, porque hoje, quando o pessoal vai na nossa casa, a gente fica na mesa, né? Então, a gente cada vez mais convida o pessoal e mostra que a mesa é o lugar onde a gente tem comunhão. E eu fiquei muito emocionada, porque acho que há umas 3 semanas atrás, antes da gente vir para o Brasil, a gente recebeu uma família da igreja também na nossa casa, que tem 2 crianças, o Martin e o Calvin. O Martin tem 7 e o Calvin tem 3. E a gente deu papel e caneta para o Martin desenhar, enquanto a gente estava jantando, e o que ele desenhou foi uma mesa, com pessoas ao redor. E aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, de tudo que poderia passar na cabeça dele, de tudo que ele poderia desenhar, de super-herói, de carro, de sol, o que fosse, o que ele desenhou foi uma mesa com a gente em volta. E aí perguntou, quem que é? E aí, assim, as cores da mesa eram a nossa mesa, né? A gente tem uma mesa de madeira com pé preto, ele desenhou isso. Tinham 3 pessoas sentadas na direita, 3 pessoas sentadas na esquerda, que é a configuração que a gente mantém a nossa mesa. Assim, ele desenhou a nossa mesa, aquele momento. Então, é interessante, né? Porque até em coisas menos óbvias, a criança está observando. E isso está marcando o coração. Tá gerando, né, uma nova possibilidade. Eu lembro que vocês falavam que está muito intrínseco, né?
o nosso ministério, né? Até lembro que quando a Ioina esteve aqui, a gente falou muito disso, assim, para ela levar para lá, né? E ela tem feito isso com vocês, então é muito interessante como as pessoas não entenderam a complexidade da Europa, né? E como o Brasil tudo é classe, tudo é luta, tudo é ideologia, é tudo sempre muito difícil, né? Eu lembro a primeira vez que a gente foi viajar lá juntos lá para a Europa em 2018, a gente estava lá, tal, aquele desafio, tudo caro, etc. Sempre foi caro, né? Agora tá mais, mas já era caro. E aí eu lembro que um amigo, quando viu a gente chegando lá, não me lembro, postei alguma foto, não sei. Ele escreveu assim pra mim, missão na Europa eu também quero, né, mano? Quero ver você ir pra África. Mas ele meteu essa pra mim, quero ver você ir pra África. Eu falei assim, cara, mal sabe ele, né, que a África hoje é um terreno mais fértil em termos do evangelho do que a própria Holanda. E vocês estão sentindo isso, um país que os missiólogos estão chamando de evangelização, o retorno da evangelização ou a reevangelização do continente europeu, porque foi de lá, né, a Holanda. Quantos teólogos holandeses, né? Então, todos esses países que você falou literalmente mais ali do que Portugal, do que Espanha. Ali é o centro, é o núcleo, é dali que surge, né? E nessa reevangelização, aí o Rafa fala aí, a gente tem devolvido para eles, junto com o que você está falando, então é necessário eles redescobrirem a forma de viver o evangelho, e nessa redescoberta, como brasileiros, como aqueles que entenderam essa teologia cada vez mais profunda da mesa, e a gente não entendeu tudo, obviamente, a gente devolver para eles o que eu tenho chamado de teologia do afeto, né? Uhum. Que eles são excelentes teólogos, ao ponto de não serem convertidos. Então há teólogos holandeses, europeus, ingleses que não acreditam em Jesus como Filho de Deus, mas produzem teologia e acham que isso é natural, né? Então é uma reevangelização e uma reorientação do evangelho, não mais o evangelho apresentado para a mente, mas o evangelho apresentado para as afeições. O que você acha, Rafa, dessa vivência lá, o pouco que vocês têm lá, 3 anos, né? Você já tem colhido, assim, antes o povo ir na tua casa, rapidinho ir embora, agora vocês que estão virando europeu, falam assim, gente, tá bom, né? Vamos lá, já deu. Põe a mão no colo, assim, na hora de ir embora. É essa a dica? Como que tem sido, Rafa? Essa experiência, velho. Olha, o que eu vejo, da forma como a igreja ela funciona, e até mesmo nas coisas mais subjetivas, sabe, de como que as coisas são colocadas, do que é ensinado, é de que muitas vezes o evangelho lá, ele é falado só da primeira parte dos 10 mandamentos, sabe? Que é a parte minha com Deus. Então, terás um único Deus, terás só um único Deus, não terás nossa relação ídolos. com Deus, né? Então, é uma relação sempre vertical. Você vê pelas músicas, as músicas são sempre verticais, as pregações são sempre verticais, tudo que a minha oração é sempre vertical e o que é eu com Deus. E eu não vejo que é na maldade, mas eu vejo que isso revela muito do coração e da compreensão do cristianismo que é vivido. E da teologia, porque são 4 mandamentos que tem a ver com Deus e o resto 6 que tem a ver com a gente. Exatamente. Então as pessoas deveriam pelo menos pensar, né? E depois Jesus vem no Sermão do Monte fazendo toda a releitura e falando tudo, vocês ouviram e foi dito. E é tudo com o próximo. Claro. Então, o que eu vejo assim, existe uma ênfase e um cuidado muito com, vamos falar assim, o divino, da divindade de Deus Senhor, e é muito difícil você ver uma proximidade e até uma compreensão do Deus Pai e da família do Deus Pai, e de como que a gente tem uma relação com o nosso próximo, e isso também adora a Deus. Que aí não vê o outro como irmão. Exatamente. Então, assim, às vezes, né, na igreja, a gente até tem o linguagem de arte, fala assim, ô irmão, ô irmã, nós somos irmãos e irmãs em Cristo e tudo mais. Mas, quando você começa a observar e ver como as coisas funcionam, no fim, o que fica evidenciado é uma preocupação minha com Deus. E esquece que o meu relacionamento com Deus, ele tá completamente ligado com o meu próximo. Então, eu vejo que, sim, isso faz total diferença para a forma como eles fazem a igreja lá. Então, na cabeça deles,
nós somos comunidade, a gente marca um evento por ano pra reunir todo mundo junto na igreja, entendeu? Ou pra fazer um retiro, tipo, de um dia, fazer um churrasco na beira do rio. Mas a vida, cara, tá acontecendo todos os dias, 24 horas. E o que acontece depois que você foi no domingo na igreja, entendeu? Então, eu acho que é nesse lugar, e até mesmo de questionamento, de que muitas vezes a igreja ela se torna uma igreja de eventos, e não uma igreja de relacionamentos e de encontros. Então, a gente faz o curso, a gente faz não sei o que lá, mas na hora de fazer parte da vida do outro, é um grande desafio. E isso é um desafio na cultura em geral. No Brasil também, em todo lugar, eu acho. Mas eu acho que no Brasil, talvez a capacidade de a gente, pelo menos, sentar, cria mais possibilidades de a gente acessar o coração do outro. Não quer dizer que vai, porque depende de cada um também se expor nessa relação. E aí a gente disse assim, a gente tem feito da nossa casa, que foi assim, bom, Deus colocou a gente aqui, Deus nos deu condições, a gente faz parte de uma comunidade e a nossa comunidade não abre todas as portas pra gente fazer as coisas, tem esse fator. O que a gente pode fazer? Que cabe a nós, abrir a nossa casa. Então a gente comprou a maior mesa que cabia na sala, não é a mesa mais ergonômica, ou que cabe assim, fica mais bonito. É a maior que cabe mais gente, pra colocar mais gente ao redor e a gente compartilhar desses momentos com os irmãos. Geralmente a gente faz uma comida, né? Porque torna a coisa mais gostosa. Mas não necessariamente tem que ser um super banquete. Podia ser igual o Paulo já fala, passa um pão com manteiga e tá tudo certo. E a gente tem sido bem intencional. Então, assim, na nossa casa, dentro dessa realidade, eu acho que no mínimo no máximo 5 vezes por semana tem gente em casa. E pode mais ser do que os brasileiros aqui. E geralmente tem no mínimo quando tem é pouca gente que passou lá. Porque não, mas digo uma vez na semana mesmo. Porque às vezes vai uma vez na semana 10 pessoas e tá lá. Mas tem sido legal ver, porque é um trabalho de formiguinha, assim. E você tem que estar muito atento aos detalhes do que a pessoa comenta. O maior testemunho foi uma holandesa virar e falar assim, o jeito que vocês recebem a gente me constrange, sabe? E aí, depois de ela falar tantas vezes isso, ela falou assim, vamos fazer um negócio em casa, entendeu? Uhum. E ela abriu a própria casa dela. Então isso pra gente foi um testemunho diante dessa Europa fria, de que existe esperança, né? E que a gente pode participar do reino, contribuindo assim com o que a gente aprendeu. E como fala? E derramar na vida dos outros, né? Eu não falo nem inglês nem português direito mais, viu, gente? Isso que é ruim, né? Não, isso que é ruim. Aí se eu metesse um termo em inglês, mas demora pra virar chave. Não, mas é que você tá falando, Rafa, e acho que a Flávia já compartilhou comigo, e as pessoas, eu penso assim, quem vive aqui em São Paulo, talvez não funcione para quem mora no interior, mas para quem vive aqui, eu vejo cada vez mais a cultura do paulistano sendo forjada pelo que vem do pior do inglês e do pior do americano. Sim. Que é o fato de o muito trabalho e a visão de lucro. Porque o inglês trabalha para sobreviver. Todo mundo acha que quem sabe, né? A gente já teve lá, vocês também. E o americano trabalha a vida na sua ostentação, né? Então isso chegou aqui na pior natureza. E aí a gente, quando é enviado para a Europa, tem esse desafio de não levar para eles de volta o que é de pior, entre aspas, da cultura dele, né? Então hoje, os empreendimentos, quando vocês foram antes, né? Quando vocês estavam procurando apartamento aqui, eu lembro de vocês falarem, mais perto da Paulista, ali mais no centro de São Paulo, apartamentos cada vez com salas menores e quartos maiores, porque sem cozinha, as pessoas não vivem mais na sala, elas não querem receber. Ninguém vem morar em São Paulo para fazer uma amizade, e nem vai para a Holanda e nem para a Inglaterra procurando um amigo, é sempre atrás de uma oportunidade, e isso não viabiliza encontros, né? E aí o pouquinho que vocês colocaram à mesa lá, no primeiro momento era estranho, porque vocês têm uma comunidade teve uma vez na sua casa lá que tinha 6, 7 nações, assim,
E aí todo mundo acha que todo mundo vai para fora e fala inglês, né? Então não é. Tem gente que só sabe falar espanhol, e aí mistura tudo, e dificuldade econômica, muita gente vai tentar a vida mesmo. E aí vocês colocam a mesa ali, e a minha pergunta, eu sei que você estava pensando, mas a minha pergunta é assim, como que vocês têm visto o quanto a mesa nivela as pessoas, tira a diferença? O cara começa a tentar falar holandês, o outro tenta falar inglês, a mesa parece que, por mais que ela seja um móvel que me coloca certa distância entre você, parece que ela é mais uma ponte do que um muro. Então, assim, o quanto que vocês têm visto, assim, que na igreja, às vezes, o cara é mais assim, mas quando você põe ele na mesa, o cara começa a se aventurar, o menino dele vai desenhar uma mesa, talvez ele nunca tinha visto aquela configuração. E o quanto que a mesa tem sido importante nesse ministério que Deus tem dado para vocês lá, o testemunho, aquele dia com as mulheres lá, que você quiser falar. Não, isso é muito legal, né? Porque, realmente, eu acho que tem um fator da mesa que, quando tá todo mundo sentado à mesa, a gente se enxerga todo mundo de olho a olho. Então, isso nos coloca num lugar igual, né? Isso já permite que a conversa, ela já seja um pouco mais aberta. E eu acho que isso é algo muito importante da gente lembrar e é que é muito convidativo. Só fazendo um paralelo disso, por exemplo, em relação ao que a gente vê na Bíblia, né? Quando a gente olha ali no fim de Gênesis para José, quando ele recebe os irmãos dele, vai falar ali em Gênesis que senta à mesa os irmãos dele, que são hebreus, junto com os egípcios, e que ali ainda fala que os egípcios comeram primeiro, depois comeram os hebreus, mas todos sentados à mesa, e que isso não era comum, isso não era possível naquela época, e José já quebra esse paradigma, e depois lá à frente, quando a gente vê a mesa de Jesus, ela é completamente, mais revolucionária ainda, que não tem nem ordem mais de quem come primeiro. Pelo contrário, Jesus inverte essa ordem, dando ali o pão molhado ao vinho para o convidado de honra, que seria aquele que o trairia, né? Então, essa lógica da mesa, ela está muito enraizada no Evangelho, e a gente precisa lembrar disso para pensar, inclusive, quem que a gente convida à nossa mesa, quem vai estar sentado à nossa mesa. O que a gente tem visto, que tem sido muito legal lá em Maastricht, é a oportunidade de sentar, não só com nacionalidades diferentes, mas com contextos diferentes. Então, a gente já dividiu mesas ali com refugiados, com pessoas alguns latinos, inclusive, mas que estão lá por situações muito diferentes, assim, realidades completamente diferentes de guerra, de países aqui da América Latina e da América Central, e, ao mesmo tempo, está sentado com um americano, que muito provavelmente, diante, né, de todo o contexto político, seria, assim, o símbolo de um muro construído entre um refugiado latino e um americano milionário, assim, que, inclusive, tem, né, na sua família ali condição de fazer o que quiser, nem trabalhar do tanto que já usufruiu, eles nunca se assim. encontrariam em outro lugar. Não, e que estão de igual para igual, inclusive com a porta da sua casa aberta para recebê-los. Então, isso é muito bonito. A gente vê realmente corações sendo transformados ao redor da mesa. O exemplo que você compartilhou das mulheres na nossa casa, a gente recebeu, foram 13 nacionalidades. 13? 13. Eu falei 6, o dobro. E uma das coisas que a gente tem tentado trazer agora a gente fala, quando a pessoa vai na nossa casa pela primeira vez, ela é mimada, ela é tratada como visita. A gente faz, na segunda. Né? Na segunda, mas a gente tem sido bem intencional nisso, pra ela se sentir em casa. Porque muitas vezes a gente frequenta a casa de pessoas que a gente já conhece há 3 anos, que chamamos de amigos e vice-versa, mas que a gente ainda se sente visita, a gente não se sente família. Então, a gente tem sido buscado ser muito intencional e falar, você está na sua casa, aqui é a casa de família, fique à vontade para pegar o que você precisa, aqui estão os armários, aqui está a geladeira, e foi muito interessante, porque no começo desse ano, meus pais estavam com a gente lá na Holanda, e minha mãe fez o seguinte comentário sobre uma das mulheres da igreja, ela conhece mais a sua casa do que eu, porque minha mãe estava procurando guardanapo de cozinha, estava precisando de prato, e essa menina sabia onde estava tudo. E já pegava, assim, a louça, já ia lavar, já ia consertar, organizar, sabia onde que eu guardava garfo, sabia onde que estavam as panelas, aonde que ficava a farinha. Então, você vê, isso já mostra um pouco do que a gente tem buscado fazer, né? De fazer com que as pessoas, elas se sintam em casa, que elas se sintam família e que elas sejam responsabilizadas por gerar esse mesmo ambiente para os próximos que virão com a gente lá ou sem a gente lá também. Então, isso pra gente tem sido muito importante e bastante desafiador.
Claro. Para alguns é fácil, para outros inverter essa lógica às vezes é até visto como despojado demais, entendeu? Mas é um bom desafio, né, Rafa? E alguém já perguntou assim, falei, Rafa, desculpa, você ia falar. Não, mas alguém já perguntou explicitamente, por que vocês fazem isso? Sim, porque eu acho que muitas pessoas já eu acho que uma parte considerável das pessoas que sentaram lá, sentaram daquela forma pela primeira vez, assim, no sentido fluido, né, que nem se falou. É aqui, é nosso, abre a geladeira. Tá doido. Um holandês abrir sua geladeira. Não abre a geladeira nem do pai dele. Então, assim, entendeu? Então, talvez isso gere uma... Então, por isso que eu pergunto, será que explicitamente, ou não, ou na forma deles também, que eles não seriam muito explícitos, assim? Eu acho que nunca perguntaram. O que eu vejo, assim, é muito fácil no ambiente multicultural as pessoas jogarem na cultura, entendeu? Tudo é minha Entendeu? cultura. Porque, por exemplo, os pastores lá, vira e mexe, eles viram pra mim e falam assim, não, você tem que dar uma parada, tem que dar uma descansada, tá fazendo muita coisa, não sei o que lá, tipo, encontrando muita gente, é importante descansar também. Porque o holandês, gente, você tem que entender que é assim, vamos comparar o brasileiro aqui, paulistano, grande São Paulo. A gente se mata de trabalhar o dia inteiro, aí você volta pra casa, você tem filho, você cuida dos filhos, de repente você ainda sai à noite, vai fazer um negócio. Você fica o dia inteiro aqui, ó, na batição. O holandês não, gente, ele vai começar a trabalhar lá por umas 9 horas, às 5 ele já parou, e é isso. Acabou o horário, acabou, vou pra casa, não encontro ninguém durante a semana porque... Férias, olha, a igreja fecha. De férias a igreja fecha, um mês fechada. Então, assim, o ritmo lá, eles são bem mais tranquilos. Não tô nem falando que é errado, mas ao mesmo tempo tem que encontrar um equilíbrio entre os dois mundos aí, de que dá pra se esforçar um pouco mais. E aí o que eu vejo eles olham pra gente, eles veem o que nós fazemos, mas muitas vezes eles falam, mas eles são assim porque eles são latinos, entendeu? Só que não é assim aqui no Brasil. Eu acho que é comum você ter alguma coisa em casa, mas não é comum você ser intencional em receber sempre as pessoas e caminhar com elas. Então acho que muitas vezes se confunde por causa da cultura. Posso compartilhar? Não, o que eu ia falar, acho que sobre isso, assim, é interessante, porque apesar de muitas vezes se colocar na cultura, né, quando a gente olha, acho que para o que a gente vive hoje na Holanda e para o que a gente vive no Brasil, viveu no Brasil, Deus também trabalhou no nosso coração. Porque hoje a gente recebe muito mais gente na nossa casa na Holanda do que a gente recebia na nossa casa em São Paulo. Então, essa dinâmica, ela também mudou. Acho que essa consciência nossa, assim, em relação ao que Deus tem para nossa casa, ela mudou. Lógico, a gente sempre recebeu gente em casa, acho que isso está muito atrelado à consciência que a gente já tinha em nós, né, graças Até a DOCA. Vocês casaram na pandemia. Tinha o fator pandemia, sim. Mas eu acho que o que eu queria falar aqui é isso, assim, que é algo que Deus tem trabalhado no nosso coração e que no meu coração especificamente, não sei se no do Rafa também, mas que foi muito trabalhado, assim, de entender que a gente não precisa ter um cargo dentro da igreja para a gente poder estar servindo a igreja. Isso foi algo que foi sendo muito trabalhado, principalmente no ego, em relação a, antes eu estava envolvida, antes eu tinha abertura, eu queria pregar, eu podia, eu queria criar alguma coisa nova, eu podia. Lá não, lá as coisas elas são muito padronizadas e muito devagar. Então isso foi algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração, no sentido de que é uma bênção estar nos bastidores. E que a gente pode fazer muito nos bastidores e que ali sim a gente coloca o nosso coração em xeque, em realmente entender quais são as intenções por trás. Se a gente está fazendo e vivendo para uma audiência de como a gente fala, que é o Senhor, ou se a gente está fazendo pelos irmãos. Porque eu acho que às vezes a gente confunde. A relação com irmãos que a gente gosta, ela é muito gostosa. É muito fácil reunir a mesa com pessoas que a gente tem prazer em sentar. Mas é muito desafiador quando estão sentados à mesa pessoas que pensam diferente da gente. Então, isso tem sido algo, assim, que acho que Deus tem trabalhado no sentido de nos dar essa condição e de nos dar oportunidade, paciência e sabedoria em como reunir com pessoas que pensam
completamente diferente. E mesmo assim buscar e trabalhar pela unidade da igreja. Né? Que é a nossa vocação, né? Sempre foi. Sempre foi. Quer falar? Eu acho que assim, nunca ninguém falou. Pergunto assim, por que vocês fazem isso? Mas o que é legal é que diversas vezes as pessoas foram e falaram: nossa, me senti bem acolhido aqui, entendeu? Vocês têm um negócio de receber as pessoas ser hospitaleiros. E eu acho que isso, claro que não sou eu e a Flávia especificamente, a gente tá ali para servir as pessoas, a gente tem nossos erros como todo mundo tem, nossos desafios, mas tem sido legal ver porque não tem sido só um ajuntamento, assim, de, ficou ali junto e foi embora. As pessoas, elas têm se sentido e elas têm comunicado. Foi bom, entendeu? E isso é um sinal legal pra gente ver que tá colocando algumas sementes lá, esperando que elas deem fruto, né, algum dia. Que Deus também faça parte dele por meio do Espírito Santo, incomodando as pessoas pra também fazerem o mesmo, né? Porque no fim, a mesa é um lugar pra fazer discípulo. É meu discípulo? Não é meu discípulo, mas a gente tá ali caminhando para ser discípulo de Jesus, e se a gente pode ser Jesus na vida do outro, amém. Sim, e é o que eu tava falando ali, caminhando já mais ou menos pro fim, que a gente ainda tem, a gente tá gravando hoje, não é ao vivo, né? A gente tem o nosso culto agora, mas é o que eu tô falando, as pessoas talvez já tenham na Europa, e lá especificamente onde vocês estão, muitos já conhecem o anúncio do Evangelho e sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então, assim, às vezes a gente está muito preso à missão, à evangelização, no sentido de que se a pessoa morrer, ela vai para o céu, não vai mais para o inferno, o que é, obviamente, muito importante. Mas, às vezes, a gente não consegue transicionar a vida dela para um movimento espiritual que parece ser a vontade de Jesus, né? Que é a vontade do Pai, de que a gente já possa ter essas pílulas da eternidade, assim, e que todos esses movimentos na vida de Jesus aconteceu numa perspectiva relacional. Às vezes não é, a gente fala da mesa, as pessoas ficam encanadas com o móvel, né? Não é sobre o móvel mesa, é sobre o que sentar à mesa proporciona. Então, já que nem os pais fazem isso com seus filhos, muito menos a igreja. Então, assim, às vezes as pessoas, vocês só falam disso, eu só falam disso. Claro que a gente só fala disso, porque é o que nos salva, é o que nos salvou, é o que tem oportunizado para nós isso, esses nossos encontros naturais, livres, e é o que a gente tem. Então, assim, vocês já ouviram isso, eu já ouvi isso também. Vocês são assim, lá, uma vez o cara me falou isso, acho que foi um inglês, ele falou assim, você pensa assim porque você é brasileiro. Aí eu falei, não, eu vou te provar. Eu pego lá minhas coisinhas bíblicas lá e vou pá. Eu penso assim porque a Bíblia me ensinou a pensar assim. Isso não é nenhuma cultura consegue... Por mais que a cultura em si possa ter, como todas têm, mas nesse sentido relacional, a cultura possa ter uma pincelada ali do que é o Evangelho, nenhuma cultura representa o Evangelho. O Evangelho é acultural, não há ninguém que por vontade própria transmite o Evangelho. Pode ser que as pessoas fiquem mais tempo a mesma, mas não necessariamente que isso está refletindo o Evangelho. E o que eu fico feliz lá de ver vocês, é que por mais que eu não estou lá, né, eu vejo tudo acelerado e vocês veem tudo em câmera lenta, né? Que a gente vai conversando, espaçado, e ninguém está lá vivenciando as angústias da família, né? Muito mais agora, nesses momentos que vocês estão vivendo, e filho, e como que eu vou ter um filho longe de todos os meus, e aquela angústia de ser um estrangeiro. E o que eu acho que dá a luz para vocês não enlouquecerem é justamente vocês não estarem lá tirando proveito daquela terra. Vocês estão lá semeando e servindo aquela nação, e nós aqui sentimos, a gente não sente tanta falta de vocês igual vocês sentem da gente, porque isso é óbvio. Nossa. Isso é óbvio, vocês sentem todos os dias, no sentido de todos os dias a angústia da solidão. Uai, mas todo mundo sabe disso, porque vocês entenderam o que eu tô falando, não tem crise entre nós. Desde que a gente, a galera é bem sincera. Mano, peraí, é lógico isso. Vocês vivem, é isso que eu tô falando. Pra mim, os espaçamentos da nossa conversa de um mês são flashes. Pra vocês, cada minuto é um minuto longe. Eu vivi longe também, eu sei o que é estar longe. E às vezes a gente fica até triste com as pessoas. Parece que vocês não sentem falta de mim. A gente sente, que as ocupações aqui nos tiram disso. Então, todos os dias, principalmente quando vocês decidiram ficar lá,
eu tava no time do Rafa, assim, não, já tá bom, é 1 ano, é isso aí mesmo, Deus já falou, não precisa, depois a gente vê. Mas quando a gente foi se abrindo e percebeu que, peraí, é custoso viver o evangelho. Então, quando a nossa igreja estava organizada, quando o Ministério de Música estava mais organizado, graças a Deus está também, agora, quando você com a Regina estava lá auxiliando a gente numa área que a gente é terrível. Então, assim, quero dizer aí para os pastores, não faz sentido enviar pessoas que a gente queria que saísse, né? Então, tipo assim, vou te enviar para Afeganistão, irmão, mas sem volta. Tomara que você morra naquela nação, né? Fica lá até a sua velhice. Então, é custoso para nós, é custoso para vocês, mas faz sentido. Então, assim, caminhando bem para o fim mesmo, eu queria que vocês dessem essa palavra, assim, de não só qual tem sido o desafio, já falamos, mas qual tem sido a graça de falar assim, peraí, o que eu estou fazendo me custa, está custando a minha vida, mas são sementes, né? São sementes que a gente está semeando aqui que vão frutificar, talvez, para os nossos netos. Então, qual tem sido a graça de participar conscientemente de uma coisa de que é de Deus na vida de vocês e que custou a renúncia e que custa renúncia todos os dias, para tirar esse brilho de Europa, que bacana, não. A renúncia de viver numa cidade escura, que não tem sol, comida ruim, né? Não tem nem como falar outra coisa, estou muito holandês aqui, né? Muito sincero. Mas é ruim, não tem sabor, a vida não tem brilho. Então, assim, qual é a angústia de viver isso e como que isso deixa vocês felizes, saber assim, é o evangelho, não tem outro caminho, eu renunciei minha vida. Eu seguia Jesus, eu não tenho opção. Por que eu estou falando isso? Confundindo tudo. Porque está muito confortável ser evangélico. Entendeu? Pô, tem uma igreja bacana, confortável, ter ar-condicionado, cantam bem, tocam bem, e não me custa nada. E seguir Jesus não é mais renúncia. As pessoas acham que é fácil para nós também. Está aqui, Santo André, longe. Não, custa a nossa vida. Custou a vida de vocês, custou a vida do pai de vocês, custou a nossa vida. A ausência de vocês aqui, embora eu falei aqui, mas a ausência de vocês aqui custa demais. Mas isso é recompensado, porque quando a gente vê 13 nações reunidas na casa de vocês, é quase como se Deus me levasse para o céu por alguns segundos e me trouxesse de volta. Assim, eu choro com isso. Choro com muita coisa, né? Mas assim, eu choro porque eu sinto falta. Deus levou para a Holanda a menina assim que eu mais tinha afinidade, né? Que eu às vezes chamava Flávia de Sara, Sara de Flávia. A Sara me perguntou, por que você acha que a Sara, como que foi a pergunta da Sara uma vez? Se você era minha filha? A Sara me perguntou isso. E o Rafa é o menino que o Matias mais ama. Então, assim, custou para nossa casa, custou para nossa comunidade, ao mesmo tempo, há uma alegria que não que apaga a tristeza, mas que me faz falar assim, é isso aqui, Deus me manteve nesse país, eu vou servi-lo e vou servi-lo até o dia que ele mandar eu voltar. Muita coisa, né? Eu acho que estou tentando lembrar o versículo quando Paulo vai falar para mim viver me ajuda aqui. Para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Viver é Cristo, Eu acho que está muito atrelado a isso, assim, porque acho que muito dos nossos sonhos, muito do que a gente tinha planejado, que a gente imaginava, de certa forma... Não, no dia que o apartamento vocês ficaram prontos, vocês nunca moraram no apartamento que vocês sonharam. Sim. As pessoas não têm dimensão disso. Fisicamente falando, né, humanamente falando, desculpa, isso morreu, assim. Ontem, inclusive, meu pai me perguntou, vocês pensam em voltar para o Brasil? E eu falei para ele, pai, ao menos que o senhor fale de uma maneira muito clara que é tempo de voltar para o Brasil, a gente não vai voltar. E o viver é Cristo justamente por isso, porque existe um custo muito alto, né, assim, a gente, quando vai morar fora, quando a gente vai embora, a gente sabe que a gente vai perder algumas coisas. Por exemplo, o casamento dos nossos amigos, o anúncio da gravidez de uma das nossas melhores amigas, coisas que a gente quer festejar junto, a gente não está presente. Mas a gente não tem noção dos custos ruins que vão estar atrelados a isso também. Enfrentar uma situação de saúde muito difícil na nossa família nesse momento, à distância. Claro. Né? A gente não consegue mensurar esse custo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o custo ele seria muito maior, muito mais caro para a gente se a gente não estivesse no lugar onde Deus gostaria que a gente estivesse. Então, seria
correr atrás do vento, perder a nossa vida, o nosso propósito, por estar fora daquilo que Deus nos comunicou claramente como a vontade dele. Eu fui muito tocada pela fala da Sara, acho que foi na quinta, né, conferência de Lausanne agora, quando ela fala que Deus transformou um campo missionário, que era a América Latina, em uma força, uma força missionária. E eu acho que o que a gente está vendo hoje na Europa, que ela fala muito sobre isso, né, esse momento pré-avivamento, reavivamento, né, no sentido de que eu acho que a gente tem visto, e graças a Deus, Deus tem nos dado esse privilégio de poder ser testemunha, de poder estar participando disso, Deus começar a trabalhar ali e se lembrar da Europa, sabe? E ter um movimento onde as relações estão indo contra aquilo que o versículo vai falar sobre pela iniquidade de muitos o amor se esfriar. Né? Então, acho que o que a gente tem tido como o ganho de estar lá é de poder fazer parte do amor se reesquentando, das relações se reesquentando. Lógico, isso num contexto onde o evangelho é derramado, e a nossa oração nesse sentido, e acho que o que a gente tem buscado fazer e entender no Senhor é justamente como que a gente pode estar sendo um agente disso, né, de fazer parte desse movimento onde as relações elas se tornam mais profundas de novo, onde o coração transformado pelo evangelho, ele não gera somente essa relação vertical que o Rafa falou, mas que ela gera uma relação transformadora a nível horizontal, né? Então, eu acho que para mim esse é o principal ganho que a gente tem tido. E claro, eu acho que assim, a maneira como Deus tem cuidado de nós, a forma como a gente tem visto assim Deus trabalhar no nosso coração também, eu sou muito grata, porque eu acho que se eu estivesse aqui, talvez eu estaria muito distraída pelas amizades, pelo trabalho, pela família. A gente tem muitas distrações que são boas. As coisas, né, que já estão rodando, tá dando Mas certo. Mas quando a gente está, de certa forma, no deserto, onde essas coisas elas são menos presentes, ou menos frequentes, menos intensa, tem muito mais espaço para o Espírito trabalhar, tem muito mais espaço para Deus falar de uma forma assim que a gente ouve o sussurro dele. Então, graças a Deus por isso, pelo que ele tem feito na nossa vida. Fala aí, Rafa, termina com chave de ouro. Vou estragar tudo aqui, ó. Cara, eu acho que em termos de custo, o que pra mim sempre foi a principal coisa foram as pessoas. E porque a gente vive na Terra com a ideia de eternidade, mas sabendo que no fim não é assim, que ainda não é assim, né? Não é assim, a vida acaba. Então, algo até pra você aí em casa refletir, porque às vezes a gente se mata de trabalhar pra conseguir dinheiro. E esquece que o dinheiro, ele tá aí pra servir a gente, não a gente pra servir o dinheiro. Ou qualquer outra coisa da sua vida. E esquece que assim, o tempo tá passando, as oportunidades estão passando, as pessoas estão passando. Talvez a pessoa que tem 20 anos hoje, que tá aí do seu lado, viva até amanhã. E a gente acha que ela vai viver 80 anos, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, pra mim, desde o início foi dinheiro, porque eu tô falando de dinheiro porque muitas vezes na nossa mentalidade, assim, como brasileiro, a gente foi ensinado a gente tem que conquistar, que é a meia visão americana. Por isso que a gente quer ir para um outro país e explorar. A gente não quer ir lá para servir outro país, a gente quer ir lá para fazer a nossa vida financeiramente. E não tem nada de errado você ganhar dinheiro, não é esse o problema. O problema é quando isso se torna o principal na sua vida. E quando a gente tava lá na Europa, antes de eu falar, você já aplicou para alguma coisa aqui, eu tava pensando, putz, se ficar aqui, não sei quanto tempo vou ficar. As coisas estão passando, as pessoas estão envelhecendo. Se acontece como alguma coisa, igual minha mãe hoje descobriu um câncer. Inclusive, por isso que vocês estão aqui. Por isso que a gente veio pra cá. E a gente tá na distância, tipo, e não é assim. Amanhã tô aí, ou daqui a algumas horas tô aí. Meu, você tem que viajar pra um lugar, pra pegar o voo, pra vir pra cá, ficar 12 horas no avião. Tem um custo envolvido, tem, enfim, N coisas. Mas eu acredito, assim, que Deus busca obediência no final. E a obediência não é necessariamente o que a gente quer.
Eu acho que é um privilégio a gente fazer parte da missão, e amém por isso, mas é custoso também. Então, saber que servir também é perder, teoricamente, em outras áreas, mas por um bem maior, porque Deus confiou isso a você, faz parte do processo. Então, acho que assim, é tentar seguir Jesus e obedecer a Deus, sabe? No fim. Eu tava falando isso pra Sara. Que é duro, a gente gosta de conversar, né? Então eu vou falar a minha e a gente encerra com a sua e a gente fala tchau. Porque ontem eu tava falando pra Sara, que a Sara tá crescendo, né? Vocês vão ver hoje ela aqui. E ela vai fazendo perguntas. A Sara sempre fez boas perguntas, mas ela tá melhorando nisso. E essa semana ela me fez essa pergunta, assim, pai, por que você faz isso ou faz aquilo? E aí eu expliquei pra ela. A gente estava até falando nesse contexto, tipo, porque a gente mora onde a gente mora, porque é longe dos pais, aquela coisa, né? Não tão longe quanto vocês. E eu falei isso pra ela, eu falei exatamente o que ela falou. Eu falei, filho, papai um dia teve que tomar uma decisão entre fazer o que ele quer e obedecer o que ele entendeu de Jesus. Então, muita coisa que o papai faz, o papai nem queria fazer, entendeu? Mas o papai tem que fazer. Então essa esfera que eu acho que muitos não têm usufruído dessa bênção de, apesar do custo, dormir em paz. As pessoas vivem o contrário. Elas vivem atrás de algo para dar determinado conforto em todas as esferas, mas elas não têm o prazer de dormir em paz, deitar e falar assim, eu estou aonde Jesus gostaria que eu estivesse, fazendo o que ele... ela me perguntou se eu tenho alguma coisa que eu gostaria de fazer ainda. E eu falei que não, né? Ela falou, mas tipo, como assim? Você não tem nenhum sonho? Eu falei, filha, eu tinha sonhos, né? Agora eu tenho objetivos, né? Mas se o papai, porventura, passasse por algo e tivesse que e morresse sem hoje, eu não tenho nada que eu gostaria de ter feito que eu não fiz. Então, não tenho nenhuma... Fala aí, um sonho. O gênio apareceu, o que você quer fazer? Eu falei, nada, quer ficar aqui onde eu tô, com as pessoas que eu tô, comendo o que eu tô comendo, vestindo o que eu tô vestindo. Então, há uma parece arrogante até falar isso, mas há uma satisfação plena em Jesus. Viver é isso, viver sabendo que tem custo. Eu lembrei de eu chorando quando eu mudei de Rio Preto. Eu postei uma foto e um amigo meu me zoou, meus amigos sempre me zoam, né? Ele falou assim, mas parece ser melancólico, parece que você vai morrer. Eu falei assim, não, parece que eu vou morrer, eu já morri. Você ainda não entendeu, mano. Eu já morri. Então deixar a minha família, os meus amigos, por mais que as pessoas sempre duvidam, um cara que meio tímido, que não era tanto de se arriscar, foi um luto. E as pessoas não fazem dimensão. Então, Flavinha, você aí que está acompanhando a gente, está tudo misturado hoje aqui. É um banquete, missão, mesa, família, tudo isso. Então, a gente vai terminando aqui. Se você tem alguma pergunta lá a fazer, depois eu coloco aqui. Eles não são tão ativos na internet quanto eu, né? Que eu sou muito ativo. Muito influencer. Devo ter postado uma vez a cada, 3 semanas. Mas você pode perguntar alguma coisa, a gente vai responder. E quem sabe a gente continue essa conversa em outro momento, vocês vão voltar ao Brasil, mas termina aí com o que está no teu coração, e a gente realmente encerra, porque estendeu demais aqui, a gente tem muita coisa para fazer, mas eu quero deixar esse desafio, a Flávia vai falar, por favor, pelo menos revisite se você dormiria em paz hoje, tendo consciência que você está fazendo o que você tem que fazer, que não há tantas coisas que poderiam ficar para amanhã. Você está num lugar que você deveria estar, servindo quem você deveria estar servindo, comendo com quem você deveria estar comendo, e se você não está fazendo isso, começa a tomar passos concretos para viver essa satisfação. Que pensa num povo satisfeito é nós, né? A gente quase não murmura. Então pensa, Deus abençoe, sejamos uma benção. A Flávia vai terminar com chave de ouro, o Douglas coloca aquela thumbzinha, não sei como fala, e a gente encerra aqui. É o close. Flávia, dá um close aqui no rosto da Flávia. Pior que a história é longa, eu vou tentar diminui encurtar. um pouco. Mas eu ouvi esses tempos no testemunho de uma missionária na Ásia Central, e foi uma história que tocou muito ao meu coração. Eu acho que ela vai muito em linha com se a gente está no lugar que Deus gostaria que a gente estivesse, e sobre obediência também, né? E ela conta que ela, à época, conheceu 3 americanos, que estavam haviam sido chamados pelo Senhor para fazer um trabalho de curta duração,
num país na Ásia Central, ela não conta qual que é o país, por uma questão de segurança. E eles sentiram no coração que eles deveriam levar Bíblias traduzidas para essa língua, né? Ainda existem, acho que 8.000 línguas que não existem, que a Bíblia ainda não foi traduzida. Então, eles sentiram isso no coração, eles entraram em contato com missionários que já estavam nesse país e pediram se seria possível levar essas Bíblias ou receberem essas Bíblias quando eles chegarem. Por uma questão de segurança, quando eles entram no país, um dos missionários locais entrega um carro com um porta-mala cheio dessas Bíblias. E aí eles falam, tá, mas e agora? E aí, Senhor? As Bíblias estão aqui, onde a gente tem que levar. E aí eles ouvem o Senhor falando, vocês vão dirigir até eu falar para. E aí eles começam a dirigir, é um país onde o cristianismo ele não é permitido, então faz parte ali da igreja perseguida, havia um risco de segurança da vida deles, inclusive, em estar levando essas Bíblias. E eles já estão dirigindo umas 3 horas, numa linha reta, e aí eles falam, e aí, senhor? O senhor esqueceu da gente, né? O país está quase acabando. Depois de um tempo, eles ouvem o senhor falar, para, espera. E eles ficam ali, nisso vem um senhor mais velho, e se aproxima do carro, perguntando, vocês trouxeram o livro? E aí eles se assustam, né, sem saber se eles poderiam falar que sim, porque é uma Bíblia, eles podem ser presos, existe uma questão de segurança. E enquanto 2 estão falando em inglês entre eles, vou entregar o livro, não vou falar que eu tenho. O único que fala árabe, que era a língua do país, fala, sim, você quer ver? E o senhor fala, eu quero. E ele abre o porta-mala e ele vê essas Bíblias. E nisso esse senhor começa a chorar. E aí um deles pergunta, você sabe o que é isso? Aí ele fala, eu sei. Eu tive um sonho, e nesse sonho o Senhor se apresentou para mim e falava que ele ia me mandar um livro para eu conhecer mais sobre ele. E aí eles perguntam, e há quanto tempo você está esperando esse livro? E ele fala, 20 anos. Há 20 anos que eu tenho vindo aqui esperando para alguém trazer o livro para mim. E hoje vocês trouxeram. Eu imagino, né, que, ouvindo essa história, que talvez Deus tenha despertado muitas pessoas para levar esse livro dentro desses 20 anos. Talvez não era a vontade de Deus que levasse 20 anos para esse senhor conhecê-lo de uma maneira mais profunda. Mas talvez muitas pessoas foram desobedientes à vontade de Deus. E Deus deu a esses americanos o privilégio de fazerem parte e testemunhar essa história. Quando a gente olha para a história do Senhor, a gente também vê um testemunho de obediência, que por 20 anos manteve uma constância e uma obediência em ir atrás do livro. Então, o aprendizado que fica para mim sobre essa história é se eu iria por 20 anos, né? E também entender o que o Senhor tem falado no nosso coração, e vai ao apelo que você fez agora para o pessoal, no sentido de a gente não deve, né, atrapalhar a vontade do Senhor, vamos facilitar a vontade do Senhor em trazer o reino de Deus para a terra. Então, essa história eu queria terminar para dizer que a gente possa ter corações obedientes, em ouvir o que o Senhor está fazendo, o que Ele está direcionando, para que a gente possa fazer parte, colher esses testemunhos, igual esses americanos fizeram, e de permitir que os nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor, ou que ainda não estão nesse nível profundo de relação, possam conhecer isso, porque Deus nos deu muito. A gente tem condição, Deus nos deu uma graça imensa em poder estar abençoando outras nações, estar abençoando a vida de outras pessoas. Então, a gente não pode segurar isso com a gente, isso tem que fluir através de nós. Então, esse é meu desejo para mim, para a gente, para vocês, que Deus, assim, conceda essa graça da gente estar abrindo as nossas mãos e entregando tudo que Ele confiou a gente, que vem dEle, inclusive, para que isso se multiplique. Amém. O Rafa quer falar, ele assim, não vai ser a Flávia, não. Não vai ser a Flávia. Vai ser eu. Isso aqui vai acabar só não vai ter culto hoje. Não vai ter nada, tô brincando, Rafa. Não, só rapidinho. Só falar para vocês lembrarem de orar pela Europa, né, por nós lá. É importante a gente lembrar que não é a aparência que manda. Porque se fosse o aparente, quando Ló foi lá escolher Sodoma e Gomorra, que era o lugar mais bonito, não seria a cidade que Deus teria destruído depois. Então, às vezes a gente olha para a Europa, para América do Norte, enfim, Austrália, lugares que são economicamente melhores e que têm uma aparência bacana, como os lugares perfeitos. Mas não é isso que Deus olha no final. Na verdade, existe um desafio muito grande
com as pessoas, com as populações, com a juventude. O pecado, ele tá em todo lugar, mas a Holanda é um lugar extremamente liberal, com muitos desafios. E o evangelho se esfriou, mas a religiosidade, o culto, as outras coisas, eles não acabaram. Então, o que você mais vê andando pra Holanda é Buda, pra lá e pra cá nos jardins. Isso demonstra algumas coisas. Porém, você também vê centenas de igrejas fechadas, por conta de uma história muito difícil, onde, enfim, se você for estudar a história da igreja, você vai ver, né, onde a igreja saiu do prumo, que deu um mau testemunho. Então, assim, é um país, é um continente que precisa realmente de um novo sopro de Deus, e a gente vê, assim, que Deus tem enviado pessoas de todos os lugares do mundo para servir aquele continente. Então, esteja orando pela Holanda, pelos outros países, para que a vontade de Deus seja manifesta naquele lugar e que os irmãos eles possam compreender o evangelho de forma mais profunda. É isso aí. Então, estamos terminando mesmo. Sejamos uma bênção. Você possa ter usufruído dessa mesa, dessa obediência, desse temor, dessa oração, desse coração quebrantado. E enquanto você não vai às nações, que você possa ser esse missionário enviado ao teu campo aí, tá bom? A gente se encontra aqui segunda-feira que vem, se Deus permitir, às 21 horas. Um abraço e até lá. Valeu, tem que bater palma no fim. Mas por que o pessoal não sobe aqui